Meu nome é Ana Maria Enu Rebouças, solteira, Ana Maria Rebouças de Oliveira Diniz, casada. E eu sou trineta do conselheiro Antônio Pereira Rebouças. O Antônio Pereira Rebouças, tendo nascido filho de uma mulher liberta e de um homem branco livre, ele é uma dessas expressões desse Brasil que o Brasil ainda pouco conhece. Ele realmente nasce num contexto revolucionário. A maioria da população livre no momento da independência era livre e de cor e lutava pelo fim, né, das restrições às populações livres de cor que existiam no período colonial e tem sucesso em conseguir isso na Constituição de 1924. O Antônio Rebouças me parecia uma pessoa paradigmática desse movimento e desconhecida naquele momento. Acho que falar sobre a história de Antônio Pereira Rebouças é falar um pouco sobre a história da sobrevivência do povo brasileiro. Muito antes dos brasileiros se interessarem pela família Rebouças, os brasilianistas, os americanos, enfim, se interessaram e acharam muito interessante essa família que, muito rapidamente, né, no começo da nação, né, no sentido de que tinha havido a independência, e então eram os brasileiros, é uma família que se colocou como protagonista, né, em termos de direitos humanos, em termos de cidadania, em termos de progresso. O Brasil ainda respondia, naquele contexto, pela maior população de negros livres da região. Isso tem um impacto nas expectativas dessa população, sobretudo de pardos, mulatos, como eram chamados, a respeito do que seria do que seria a liberdade, das expectativas de cidadania e até mesmo da nacionalidade brasileira. É nesse contexto que a criança e o jovem Antônio Pereira Rebouças vai interagir, vai construir expectativas de futuro e vai lidar naquele seu presente com alguns dos expedientes disponíveis. E não à toa vai ser alguém que vai articular esse mundo do direito, da literatura, do jornalismo, para fazer política, para interagir com essa política. No final do século XVIII, na época da Conjuração Baiana, explicar um pouco essa figura, que é um homem filho de um alfaiate português, com a Rita Basília, provavelmente uma mulher liberta, e que vai se tornar um intelectual e um político importante no período, né, do monárquico, do Império Brasileiro. E o início da vida do Rebouças, como é que se explica isso? Eu comecei a estudar o Rebouças interessado exatamente nessa ideia de como a maioria da população brasileira, no momento da independência, ela era formada por pessoas chamadas na época de livres de cor e no período colonial essas pessoas elas eram livres, mas elas tinham uma série de restrições para acesso aos cargos públicos importantes, as formas possíveis de ascensão social, recebimento de honrarias, cargos públicos, acesso à universidade, etc. O Antônio Pereira Rebouças nasceu na Bahia, né, em Maragogipe, no interior da Bahia. O pai dele era um alfaiate português que não teve envolvido na Conjuração dos Alfaiates, em 1798, mas ele viveu essa conjuntura da conjuração, né? Uma conjuntura muito turbulenta na Bahia naquele período. A mãe dele é uma pessoa sobre a qual a gente não tem muito conhecimento. Ela era uma parda, provavelmente nascida livre, afrodescendente, não escrava, nem liberta.
O fato de ele ser filho de um pai branco e de uma mãe negra liberta, ou seja, os dois já numa condição de não escravidão, né? Certamente influenciou, tanto pelo fato de que ele, por não ser um homem branco, não conseguia acessar os mesmos privilégios e direitos que o pai, mas alguém que tinha, sim, a evidência de que não carregava exatamente o mesmo passado que a mãe havia vivenciado. Embora tenha sido revolucionário pela independência, não foi tão revolucionário quanto a extinção da escravização, etc. Né? Ele recebeu de uma família pobre, pouca formação intelectual, mas a história nos relata sendo ele uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, muito interessada, tanto que, trabalhando num tabelião, aprendeu e apreendeu direito, a ponto de atuar como rábula. O rábula é alguém que detém esse conhecimento e ele estudou por conta própria. Muito importante isso, assim, ele é um autodidata. Ele tem a sorte, dentro de um contexto extremamente racista, onde você ser negro e você ser mulato tem poucas diferenças, mas acaba que no dia a dia da luta pela sobrevivência vai fazer ele ter um tratamento diferenciado, né? Então, o pai de Antônio Pereira Rebouças, o Gaspar, na condição de português, de alfaiate, ter escolhido uma mulher, né, uma mulher negra liberta para casar, dentro do contexto da época já era algo diferenciado, né? E eu diria que isso selou a sorte de Antônio Pereira Rebouças por toda a sua vida, porque ter um pai português acabava abrindo alguns espaços para a sua educação. Você tem uma série de pessoas, de homens de cor, sobretudo, que vêm dessa experiência interracial ou de serem homens de cor, pardos, mulatos, nessa primeira metade do século XIX, ainda considerando um pouco da virada do XVIII para o século seguinte, que vão demonstrar que a miscigenação ela não era uma porta para o silenciamento, para o apagamento do estigma da cor, né? Tanto é que em diferentes momentos, se fala muito em preconceito de cor, ódio de raça. Essas eram expressões bastante comuns na vida social desse período. Na sociedade, ele era um conservador. Um conservador em que sentido? Ele foi contra todas as revoltas que aconteceram na década de 30, na Bahia, né, na época que ele estava lá, e depois ele era aqui. O que ele dizia é que, e ia ser difícil compreender a figura do Antônio Pereira Rebouças por causa disso, é que ele queria dissociar a cor da posição política. Por isso que ele dizia que ele era o fiador dos brasileiros, que foi o título que eu dei ao meu livro sobre ele. Por que ele era o fiador dos brasileiros para ele? Porque ele era a garantia de que ele, mesmo negro, não era uma ameaça à ordem brasileira e que você podia ser de qualquer cor e ter qualquer opinião política. É difícil entender isso porque isso é um argumento basicamente antirracista. O que ele está querendo dizer é que a cor não importa. Só que ele foi o tempo todo racializado pelos seus oponentes. Ele entendia que ele não poderia se misturar com movimentos radicais. Então, a postura dele sempre foi uma postura de comedimento, né? E não dá para julgá-lo, porque ele era um sobrevivente também. Estar na posição que ele estava fez com que ele também ficasse um pouco receoso de tomar alguma postura um pouco mais radical. Então, a postura de Antônio Pereira Rebouças não se comunicava com movimentos abolicionistas, não era um grande crítico da questão da escravidão, do negro enquanto propriedade. Ele era também uma ferramenta, um instrumento de manutenção desse sistema e de todo esse regime escravocrata.
Essa participação do Rebouças, assim como de outros homens e até mulheres de cor na luta pela independência da Bahia, que se estendeu além de 1822, ela é muito importante registrar porque é um modo de a gente acessar as expectativas de grupos que não necessariamente são lembrados ou entendidos como protagonistas no que diz respeito aos projetos de nação brasileira que estavam em jogo, né? A participação do Rebouças é de alguém que com essa trajetória mesmo que você coloca, alguém que é filho de um pai de origem portuguesa e de uma mãe de origem africana, que vai alimentar um senso de pertencimento a essa nação que se formava e lutar contra tentativas de recolocação, de submissão dessa colônia ao domínio português, né? Vou ler a contracapa do livro da Keila, que é para localizar a história. A Keila escreveu esse livro, Eu Sou o Fiador dos Brasileiros, que era uma frase que o Antônio Pereira Rebouças gostava muito de falar, eu vou mencionar porquê depois, ela vai falar melhor do que eu, naturalmente. Bahia, 1798. Na mesma época que eclodia na província a revolta dos alfaiates, nascia o mulato Antônio Pereira Rebouças, filho caçula da mulata Rita dos Santos e do português Gaspar Pereira Rebouças. As modestas posses da família levaram Antônio Rebouças, e ainda moço, a trabalhar como escriturário em Salvador. De tanto lidar com leis, tornou-se um rábula, doutor sem diploma. Morando na capital da Bahia, Rebouças foi surpreendido pela agitação política e pelas lutas pela independência do país. Desde então, a política e o direito tornaram-se paixões que o acompanharam por toda a vida. Ele foi, então, provisionado, ou seja, autorizado a advogar na Bahia, e sempre demonstrando muito conhecimento. Sua participação nas revoltas, principalmente na região da Bahia, pela independência do Brasil, o fez já muito conhecido por políticos e pela própria família do Pedro I, né? Pelo próprio Pedro I, o imperador. E é a partir daí que ele vai ampliar sua atuação como político, sendo que somente em 1847 ele vai receber do próprio imperador a autorização para advogar em todo o Brasil. Se ele pudesse estudar, ele teria que ir para Coimbra, que era onde os filhos da elite brasileira eram mandados para estudar. Ou direito, ou teologia, ou filosofia, mas ele não tinha meios, ele não tinha posses. Então ele estudou por conta própria. Rebouças ele teve uma atuação técnica dentro do direito civil, inclusive exercendo um papel relevante na advocacia como defensor de senhores de escravos. O que chama muita atenção é que ele fazia uma análise da propriedade de escravos como sendo uma propriedade legítima, lícita. Tanto é que na sua atuação como advogado, em alguns momentos ele defendeu escravos que buscavam a sua liberdade e senhores que buscavam impedir a liberdade de um determinado escravo. Os conhecimentos dele de direito, a capacidade dele de pensar politicamente, ele vai se destacar, inclusive junto aos chamados homens bons, que formavam as câmaras municipais. Ele vai se destacar no contexto daquelas lutas, porque ele era capaz de manejar os princípios do direito e, inclusive, a capacidade de expressão escrita de uma maneira superior à média das pessoas ali de Salvador ou do Recôncavo. Eu sou psicanalista e vou olhar isso com o olho também de como é que se estruturou a confiança dele
em si. Primeiro que ele tinha pais bem casados, uma família bem estruturada, né? Aí, por ele mesmo, ele era uma pessoa audaciosa, ele era uma pessoa corajosa, mas era uma pessoa que criteriosa no sentido de saber quais os passos que ele podia dar. Algumas vezes ele dava passos um tanto quanto radicais, mas ele tentava ficar dentro da lei sempre. Ele era considerado um legalista. A gente está falando de um período em que a escravidão era algo lícito, legítimo, né? Então, alguns movimentos da época tinham como objetivo, tinham como escopo o branqueamento da população baiana. E isso você vai ver ao longo de toda a história de Antônio Pereira Rebouças como sendo algo marcante, no preconceito que ele sofreu, mas ao mesmo tempo o fato de não ser considerado o negro e sim um mulato, e ainda ter uma certidão de nascimento de um pai português, isso acaba colocando ele num cenário diferenciado desse contexto racista, desse contexto tão duro contra o negro. Então, algumas oportunidades passaram a ser possíveis diante da sua não negritude. O Rebouças é alguém que tem uma dimensão de radicalidade por investir no quão profunda e necessária era a noção de cidadania, né? Então é alguém que vai tentar, vai trabalhar para que esses entendimentos, essas possibilidades fossem arraigadas, né, no cenário brasileiro, na política brasileira, num contexto em que o Brasil tinha lutado pela sua independência, mas que não tinha se posicionado, ou seja, a nação é fundada com uma escolha pela continuidade da escravidão. De que contexto histórico a gente está falando? É basicamente o contexto da independência, né? E muitas vezes se pergunta assim, o que mudou com a independência? Às vezes há muito de continuidade que a independência do Brasil teve, a especificidade que a família real portuguesa veio fugindo de Napoleão para o Brasil, a corte, o Rio de Janeiro virou a sede do Império Português. Quem faz a independência no final é o filho do rei português. Então, é uma certa continuidade, né? A ideia que se fez o Império do Brasil. Mas, ainda assim, houve um movimento constitucionalista importante, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? E é dentro desse movimento constitucionalista que o Antônio Rebouças se coloca. Sobretudo por força de um projeto que organizaria a Guarda Nacional de acordo com as gradações de cor da população, desses homens, um grupo vai se insurgir e vai reivindicar aquilo que está na Constituição do Império, que diz que todo cidadão deve ser considerado em seus talentos e virtudes e não pela cor de sua pele. Apenas quando a pessoa está numa situação de fragilização social, foi acusado de um crime, aí vira o preto fulano, né? Mas, se não, ele é fulano de tal, lavrador, advogado, rábula, jornalista. Isso tendeu a prevalecer como solução a partir dos anos 40. Né? É um silenciamento que encobre as tensões raciais e, ao mesmo tempo, associa, né, a condição da cor à condição social. Você só fala a cor numa situação de desvantagem social. Mas, nos anos 20 e 30, isso ainda estava em disputa, e os textos do Antônio Rebouças nos anos 30 falam disso abertamente, afirmando a sua vitória, né, e se afirmando como fiador dos brasileiros, porque ele estava vencendo essas barreiras, né, e assim devia ser considerado. Ele dizia, a pessoa, qualquer brasileiro, preto, mulato, pardo, enfim, pode chegar aonde eu cheguei. Primeiro ele dizia, pode chegar a general, depois ele dizia, pode chegar a qualquer lugar. E as historiadoras que fizeram a biografia dele, eu acho que essa frase é da Hebe Matos, ela disse que ele esticou ao máximo o elástico das possibilidades, né? Ele sempre se preocupou com
os direitos civis. Era um país que estava nascendo depois da abolição. Não, depois da independência, quero dizer, depois da independência, né? O Brasil era colônia de Portugal, e aí ele foi um dos heróis da independência, lutou contra o general Madeira lá na Bahia, foi secretário da Junta de Cachoeiro, que expulsou os portugueses da Bahia, no último lugar onde eles estavam batalhando e tal, e ele usou isso como um trunfo para ele. O Antônio Pereira Rebouças e a família dele, de certa maneira, são um retrato do Brasil do século XIX. Eles viveram sob o estigma da escravidão, eles tiveram alguns ganhos importantes, principalmente pela atuação política. Eles tinham aspirações a se tornarem cidadãos de fato. Ele produziu o grande abolicionista, um dos grandes abolicionistas brasileiros, que era o André, mas, de certa maneira, ele viveu também nos constrangimentos do seu tempo e não conseguiu ir além desta sociedade conservadora, escravista, racista, que era a sociedade brasileira. Eu definiria como um grande homem. Foi um brasileiro muito importante do seu tempo, teve uma participação política considerável, não tinha uma personalidade exatamente revolucionária, como podemos observar em outros personagens do século XIX, mas teve um papel, promoveu, uma cidadania muito respeitável. Nós somos um país que tem um discurso de que somos formados pelo encontro de 3 raças: negros, africanos, indígenas e brancos europeus. Mas nós temos uma dificuldade imensa de reconhecer que sujeitos não brancos atuaram de maneira central e como protagonistas na construção do que se entende ou do que se planejava, do que se almejava sobre cidadania, sobre educação, sobre relações internacionais, né, sobre saúde, saneamento, né, sobre sociabilidade, né. Tudo isso uma trajetória como a do Antônio Pereira Rebouças serviria como legado para mostrar que não se trata da participação única e exclusiva de gente negra no lugar de escravizado, né? Não que, como escravizados, as pessoas negras nessa condição não tenham o que legar ao Brasil. O legado é esse, tem que continuar lutando, tem que se continuar lutando, tem que se continuar esticando o elástico das possibilidades, tem que continuar sendo, garantindo através de quem está indo, garantindo essas liberdades civis, esses direitos civis. Mas hoje já se sabe que não adianta só o trajeto individual, que você tem que ter algumas providências para todos que pavimentem esse acesso, né? Senão as pessoas não conseguem sair. A exclusão, a desigualdade é uma coisa muito mata, né? Acaba com os talentos que poderiam estar, vamos dizer, enriquecendo o Brasil. O Antônio Pereira Rebouças foi nomeado conselheiro do imperador, que era um cargo, na verdade, não é que ele era um título, na verdade, não é que era um cargo específico que ele se reunia para aconselhar o imperador, não era como ser membro do Conselho de Estado, por exemplo. Então ele era um título, era um reconhecimento à importância dele, à proximidade que ele foi ter com o imperador, que ficou mais evidente, na verdade, com os filhos. Mas ele tinha muito orgulho desses títulos, tinha orgulho de todos os títulos, ele tinha muito, isso mesmo, ele tinha muito orgulho do que ele havia conseguido na vida dele.